Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. O meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bem delicado em relação ao uso excessivo de aparelhos móveis, os famosos celulares, né? Independente daquele que trabalha com o celular ou até mesmo aquele que não faz grandes serviços ou prestação de serviços com o celular, e normalmente são pessoas que usam no seu dia a dia, né, para falar com seus familiares, seus amigos, ou fazer alguma transação bancária, algum pagamento de alguma coisa, né? O fato é que cada vez mais a sociedade em si, ela está sendo dominada pelo uso do celular. Isso porque está sendo gerado já um vício na capacidade que as pessoas têm de pensar de forma diferente, ver outra coisa, ler um bom livro, fazer alguma caminhada ou até mesmo ficar conversando com alguém da sua família ou um amigo ou uma amiga. Muito difícil, está cada vez ficando mais difícil as pessoas largarem o celular e fazerem essas coisas que são aparentemente básicas, né? Coisas que não têm nenhuma, entre aspas, importância mais direta, mas que faz toda a diferença no desligamento dessas telas. Os celulares, eles não são negativos, muito pelo contrário. Foi uma tecnologia criada especialmente para trazer conforto e também facilitar a comunicação de todos. Só que o que nós estamos vendo atualmente são pessoas que estão ficando cada vez mais presas ao celular, às redes sociais, ao comportamento do que está acontecendo com o fulano, com o cicrano. E a sua própria vida, ela está sendo colocada de lado. De lado, que eu digo é que se deixa de ficar um tempo com a sua família ou com seus amigos ou com demais familiares para ficar rolando tela no infinito. E nós sabemos que o cérebro, ele tem a tendência dele é se acomodar, é ficar presa a um sistema, a um padrão, melhor dizendo, mental, e não fugir daquele sistema que ele está sendo, que ele se coloca. E as pessoas, por suas questões, muitas vezes de ordem emocional, com algum problema ou com alguma outra situação que não quer pensar sobre aquilo no momento, acaba que é melhor então se distanciar. E o que se faz? Busca então a alternativa no celular. Nós sabemos que o uso das telas, o celular em si, ele libera uma substância no cérebro, né? A dopamina. E é uma sensação de prazer. E essa sensação é que as pessoas confortavelmente procuram, para que possa, né, se entreter, fugir daquele momento. É cansativo, né? Aquele momento que foi de estresse ou que está sendo um estresse em sua vida por algum motivo, acaba que o celular e as redes sociais acabam então tirando a pessoa daquele foco. E nada mais, nada menos do que ficar então consigo mesmo, sem pensar em nada, simplesmente
vendo algo que não vai muitas vezes acrescentar em nada na sua vida, muito menos resolver aquele problema ou aquela situação. Por mais que nós possamos pensar que é inofensivo, que esse uso ele não vai trazer nenhum problema para nós, é um erro, porque o uso excessivo das telas ele causa sim dependência, principalmente nos jovens, em que estão então fazendo parte dos famosos joguinhos online e diversas vezes não conhecem, como sempre não conhecem, com raras exceções que está jogando com um amiguinho ou outro, ou em alguma cidade ou algum outro bairro que possa conhecer. Mas normalmente são pessoas diferentes, são pessoas estranhas e que não estão sendo apresentadas corretamente, porque não é do interesse isso. Simplesmente jogar e fazer parte daquilo ali. E muitas vezes esses jogos, eles são jogos violentos, ou muitas também outros jogos de terror e outros jogos que trazem substâncias que não são lícitas, e tudo isso ficam então trabalhando na cabeça dessas pessoas e vão encarando tudo isso como sendo normal. É apenas um joguinho, ou é apenas um tempo que eu vou ficar aqui. Só que esse tempo ele dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ao longo de um dia inteiro são muitas vezes 8 horas, 12 horas de tela de celular. E por que está sendo mais difícil esse desligamento das telas? Antes era mais o uso do computador, não que hoje não tenha essa dependência e esse desequilíbrio também com os computadores. Tem. Só que o celular ele está muito mais ligado e efetivado nessa dependência que já está sendo considerada um problema de ordem também mental, não é só emocional. E tudo isso já está servindo de alerta a todo o país, aqui no Brasil, e também em outros países. Tanto é que em muitas escolas já foi proibido o uso de celulares, aqui mesmo no Brasil, porque estava tirando a concentração e até mesmo prejudicando no conteúdo que estava sendo colocado ali. Porque o professor, o orientador, estava colocando um conhecimento e as pessoas estavam no celular, nas redes sociais, ou mandando mensagens pelos WhatsApp. E prestar atenção era muito pouco, quase nada. Então, nesse ponto, eu considero que foi positivo, embora que muitos falem o contrário. Mas sempre vai ter um que vai falar o contrário, vai achar que aquilo não é ruim, até acontecer algo na sua própria família, ou com ele mesmo, no sentido de dependência, no sentido de problema mais efetivo, de não conseguir se desligar das telas. E aí nós remetemos a um problema sério de ordem a ser tratada, que é a dependência. Assim como muitos têm o problema de dependência com alcoolismo ou com as drogas e outros problemas de ordem que dependa de algo assim, nós estamos agora enfrentando o problema de dependência com as telas. Existem pessoas que, quando retirado
os celulares não conseguem ficar 1 hora, 2 horas longe do que está ali acontecendo. E aí já começa o índice de que, de fato, precisa ser tratado, que precisa ser, aos poucos, entendido como algo que deve sim ser analisado, ser refletido e trabalhado para que se diminua essa dependência até ficar extinta de si. E isso nós estamos falando aí já de um processo terapêutico, um processo já de acompanhamento psicológico. Porque quando se trata de alguém que não consegue se libertar de algo, que já não consegue já ter um padrão de análise, de dizer, não, isso aqui eu posso ficar sem um dia inteiro, não vai me fazer falta, com exceção daqueles que precisam trabalhar, mas mesmo assim eu vou trabalhar 1 hora, 2 horas, ou vou fazer o meu trabalho e depois vou deixar ele parado, não vou mexer. E aqueles que jogam então com os aparelhos, cada vez menos a tentativa então de se libertar disso. Não estou dizendo que não precise, que não jogue, de preferência que não jogue, mas que se não consegue, tente então diminuir cada vez mais esse uso, para evitar o problema maior emocional e também de ordem familiar, porque tudo isso causa um problema naquela família e na inserção daquela pessoa naquele meio onde ela está. Ela acaba que cada vez mais se distancia da vida social e aí fica então, logicamente, numa dependência fora de uma realidade que possa ser saudável a ela. Então, a reflexão de hoje ela está voltada para o cuidado que devemos ter com o uso do celular. Uma ferramenta extremamente importante em nossas vidas e que, sim, precisamos e muito, mas que deve ser usada com consciência, usada com cuidado, para que então não seja tragado por ela, como se fosse um buraco negro. E sim, é alarmante. Não fatos que acontecem de forma isolada. O Brasil hoje está enfrentando um problema seríssimo de ordem mental, de problema mesmo mental. Isso aí está indo já muito além de ansiedades, de depressões, de síndrome de pânico e outros problemas acarretados justamente pelo uso excessivo dessas telas e de computador, Mas frisando mais hoje o problema dos celulares. Então, no vídeo de hoje foi essa reflexão que eu quis passar. Se você enfrentou um problema assim, pode colocar nos comentários abaixo, ou se saiba de alguém que está enfrentando um problema assim, compartilhe esse vídeo para que a pessoa também comece a pensar um pouquinho mais diferente e até mesmo procurar ajuda para que consiga sair desse estágio. Espero que tenha feito algum sentido a você. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se você achar que de fato foi importante. E espero você no próximo vídeo. Fique com Deus, fique na luz. E até lá.